Hoje, assim como esse sol que brilha lá fora, está nos iluminando, que possamos implorar a Cristo Jesus que brilhe em nossa vida. Brilha, Senhor, por favor, em nós. Te convido a cantar com todo entusiasmo, com todo louvor no coração. Cada um de nós. Brilha Jesus. Brilha Jesus. Vem trazer a luz e vem da glória. O teu calor traz a paz e amor. Vem como o sol trazer misericórdia. Brilha Jesus, vem trazer tua luz. Quero ouvir vocês. Amém por isso, Senhor. Que a tua luz brilhe em nós cada vez mais. Aliás, eu quero convidar vocês a sempre ao cantar, cantemos com um sorriso nos lábios. Uma demonstração de alegria. Alegria porque Cristo nos transformou. Nos transforma a cada instante, a cada momento. Ao nós pedirmos a Ele, Senhor, me transforma. Afinal de contas, somos pecadores, indignos, estamos perdidos nesse mundo, mas Tu nos achou através da Tua morte na cruz. Tu nos resgatou, e é por isso que nós somos alegres e felizes hoje, porque Ele nos resgatou e nos transformou. Vamos cantar. Eu te convido a ficar em pé e com muita alegria no coração falar, cantar, influenciar, compartilhar esse amor que Jesus nos dá. Vamos cantar todos juntos. Olha a nossa história. Pelo mal perdido andei, longe do meu Jesus, sem amor, sem fé, sem Deus, a perecer sem luz. Mas o que aconteceu? Jesus então me viu, dando-me sua mão, pois salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu
mulheres. Compartilhar. Venham todos já fruir a salvação. Todos juntos. Cristo me amou. Que alegria por isso. Ele me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder. Foi seu Senhor me transformou. Os homens agora. Pecadores, vinde já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz, Ele vos pode dar. Sua luz e seu amor, sempre com você. Sempre que precisarmos e quisermos. Vosso coração, Jesus transformará. A capela, a congregação. Cristo me amou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder. Sim, Cristo meu. O que aconteceu? Me transformou. Amém? Nós vamos cantar Quero Me Entregar. E se você quer se entregar realmente a Jesus nesta manhã, venha até a frente, trazendo muitas vezes os teus anseios, as tuas necessidades, os teus problemas, mas também um coração alegre, feliz e cheio de alegria pelas bênçãos derramadas. Essa oportunidade, enquanto nós cantarmos agora, você pode vir à frente para a oração desta manhã. Preciso, Senhor. Preciso ser lembrado que estás a me amparar e tudo aquilo que me aflige quero te entregar. Quero minha vida entregar. Do jeito que estamos. Quero que tua graça venha me envolver. Quero renascer de novo, meu passado esquecer. Quero ver o teu poder me transformar. Sucesso e êxito sem fim, coberto
Preciso mais uma vez ser lembrado. Preciso ser lembrado. Que tudo vem. Tudo vem de ti. E como consequência, eu quero te servir. Quero minha vida entregar. Quero que tua graça venha me envolver. Quero renascer de novo, meu passado esquecer. Quero ver o teu poder me transformar. Quero minha vida entregar. Quero que tua graça venha me envolver. Quero renascer de novo, meu passado esquecer. Quero ver o teu poder me transformar. Quero que tua graça venha me envolver. Eu acho que esse é o nosso pensamento, é a nossa razão de poder estar aqui agradecendo a Deus. Com esse pensamento, nós vamos abrir a palavra de Deus. Com esse pensamento de ter a graça de Deus nos envolvendo. Em Oséias 11:4, Deus fala o seguinte, isso é para você. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles com quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Você é um presente de Deus. Deus envolveu com laços de amor. Deus colocou aquele presente maravilhoso, aquele embrulho brilhante, que é você. Se você pensa que você não tem brilho, se você pensa que talvez o laço que envolve a sua vida não é de graça, Deus aqui está falando com você. Você é um presente maravilhoso. E nessa manhã nós vamos aqui convidar a cada um de vocês. Nós vamos nos ajoelhar. E nós vamos dizer, Senhor, obrigado porque me envolveste com laços de amor. Eu sou um presente de amor. Aqui nós vamos entregar todas as nossas dificuldades, os nossos problemas. E vamos agradecer a Deus. E nós vamos pedir, Senhor, faça com que minha vida seja para Ti, que eu possa renascer nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Jesus que estás nos céus, obrigado porque nós podemos vir até aqui, Senhor, poder agradecer pela vida, pela saúde. Obrigado que nós estamos aqui, Senhor, podemos louvar o Teu nome. Muitas pessoas vieram se entregar nessa manhã. Vieram entregar a vida, vieram entregar toda a família, Senhor. Querem renascer de novo. Querem ser envolvidos pela sua graça. Assim como diz a Bíblia. Nós descobrimos que somos presentes. Somos presentes envolvidos pelo laço do amor. Senhor, aqui nessa manhã temos pessoas que passam por problemas de família, problemas de saúde, Senhor, problemas econômicos também. Mas nós queremos dizer, Senhor, que nossa vida está totalmente entregue a Ti. Faça o melhor, Senhor. Concede-nos a paz, a esperança, a força para mudar, para poder passar adiante, mas sempre colocando o Senhor na frente. Obrigado por tudo, Senhor. Nós pedimos que nesse momento de abrir os olhos, que nós possamos ver a Ti. Como Paulo, Senhor. Paulo ficou cego para poder solucionar alguns problemas, e quando abriu os olhos viu a Cristo. Nesse momento cega nossos olhos, mas imediatamente, Senhor, faça com que possamos ver a Ti.
Em nome de Jesus, te pedimos às vezes sem merecer, mas pela sua graça. Amém. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, somente é o Senhor. Santo, somente é o Senhor. Santo, somente é o Senhor. Na tua companhia estamos, Senhor, com o pensamento de que tu és santo, de que tu estás ao nosso lado. Venha estar ao nosso lado também neste momento, ao abrirmos a tua palavra, que possamos colocar em prática aquilo que nós vamos ver hoje, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom sábado, muito bom estar aqui novamente com vocês. Há umas 3 semanas, eu acho, eu estive aqui com vocês na Semana Santa, mas nem todos estavam, a igreja não estava tão repleta, e hoje é um sábado muito especial, um sábado muito lindo. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui. Quero também dar as boas-vindas aos nossos amigos que estão nos visitando. Na classe onde eu estava, nós tínhamos alguns. Que você se sinta bem em nosso meio. Sinta-se parte dessa família que nós somos. É uma grande responsabilidade estar aqui. Eu falei ali no quartinho para o pastor que nós temos, acho que, uns 3 pastores aqui hoje pela manhã. E uma professorinha vir falar, né? Mas é uma responsabilidade muito grande, mas é muito gostoso estar aqui com vocês. Alguns, de repente, falam assim, nossa, essa pessoa anda sumida daqui, né? Eu sou membro dessa igreja, mas, ultimamente, faz 1 ano e pouquinho, eu estou atendendo o departamento do Ministério da Mulher, da associação. Então, muitos lugares eu estou durante esses últimos tempos, e poucas vezes eu consigo estar aqui com vocês. Mas é sempre muito gostoso estar aqui, porque essa é a igreja do coração. Essa é a igreja, é a minha igreja, né? Eu sou membro daqui. Mas, nessa manhã, eu quero repartir com vocês um episódio muito gostoso, muito interessante da Palavra de Deus. É um episódio que eu gosto de contar essa história para as crianças. E já contei muitas vezes. Eu acho que aqui na igreja eu já contei no momento da criança essa história. Mas a gente vai meditar de uma maneira diferente, não como para as crianças, né? Ela está num dos evangelhos da Bíblia. E antes da gente começar e ver qual é essa história, durante muito tempo eu sou adventista de berço. Meu pai já nasceu adventista e eu sou a 2ª geração. Durante muito tempo eu ficava pensando assim, puxa, a história de Noé, por exemplo, ela é relatada só em Gênesis. A história de José, em Gênesis também. Várias histórias, Abraão e outros, ela é relatada uma vez só na Bíblia. E eu ficava pensando assim, deve ser, porque Jesus é o foco, é o centro da palavra de Deus, é o centro da Bíblia, que
para a história dele são destinados 4 livros. Os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas nós estamos tendo o privilégio de estudar na escola sabatina um desses evangelhos, o evangelho de Lucas, né? E eu havia descoberto isso antes, mas a semana passada, quando a gente começou a estudar Lucas, a gente se deparou com algumas coisas muito importantes. O porquê de 4 evangelhos relatarem a história de Jesus. Claro que eu ainda continuo achando que o principal objetivo é porque Jesus é o centro realmente de toda a história. Mas a gente viu que cada evangelho ele foi escrito pensando num público diferente. Cada evangelho tem características que atingiriam pessoas diferentes daquela época. Por exemplo, Mateus escreveu o seu evangelho pensando nos judeus. E a gente viu isso na semana passada, na lição da escola sabatina, na introdução. Pensa nos judeus. Por isso, Mateus começa com a genealogia de Jesus, porque para um judeu era muito importante que o Salvador, que o Messias, fosse realmente um judeu. Por isso, toda aquela questão. Por isso, o livro de Mateus coloca tantas coisas próprias dos judeus, para que eles entendessem realmente quem era o Messias. O livro de Marcos é interessante, já viram? Marcos começa com o nascimento, com a questão de João Batista, e já começa logo com os feitos de Jesus. Não coloca Jesus como bebezinho, um frágil bebê, toda a história. Isso não era importante para Marcos. Por quê? Porque o público-alvo de Marcos eram os romanos. E os romanos eram os detentores do poder daquela época, eram os guerreiros, eram homens mais, sem esses negocinhos de bebezinhos, essas coisas assim. Lucas, é o que nós estamos estudando na lição da escola sabatina, já escreveu para os gentios. E aí Lucas tem as suas peculiaridades, coloca muitas coisas para atingir pessoas que eram diferentes, que não eram nem romanos e nem judeus. E nós vamos meditar numa história hoje que está no livro de João. João foi escrito para judeus, mas especialmente para os gregos. Por isso, João começa o primeiro capítulo de uma forma bem filosófica. E o verbo era carne, né? É toda uma questão toda filosófica, uma coisa difícil, muitas vezes, de nós entendermos. E o interessante é que cada livro que narra a história de Jesus tem histórias diferentes. De repente, você encontra a mesma história ou o mesmo milagre nos 4 evangelhos. Mas, de repente, você encontra histórias que só num está. E João tem uma peculiaridade muito diferente. Algumas histórias muito conhecidas nossas. A mulher samaritana, por exemplo, quando Jesus vai lá e pede água para ela, que estava tirando água do poço, toda aquela história que nós conhecemos, só está relatada em João. A ressurreição de Lázaro só está relatada em João. O encontro de Jesus com Nicodemos também só está em João. A dúvida de Tomé, quando Jesus ressuscitou, e Tomé tinha que tocar nas mãos de Jesus para ver se realmente ele era o Jesus que ele estava acostumado a estar, também só está relatado em João. E a gente vê aqui uma característica. João narra essas histórias exatamente para mostrar que Jesus era Deus, era poderoso. Ele era superior aos deuses que os gregos acreditavam. E uma dessas histórias que João coloca, que só ele relata, e é muito interessante isso, porque foi o primeiro milagre de Jesus, é exatamente a transformação da água em vinho por ocasião do casamento em Caná. E é nessa história que nós vamos meditar hoje. Lendo alguns comentários, alguns comentaristas,
Eu achei muito interessante que Caná era uma aldeiazinha, um lugar bem pequenininho, próximo de Nazaré. Então, próximo da onde Jesus havia sido criado. Alguns historiadores dizem que de Nazaré se podia enxergar Caná. Não sei se Nazaré estava mais acima, Caná mais abaixo, ou o contrário, mas alguns historiadores dizem que dava para ver a cidade. Então, era bem próximo. Outra especulação, vamos dizer assim, é que Maria, mãe de Jesus, era uma das convidadas do casamento e alguém muito importante ali na questão da organização. Poderia ser a tia do noivo, poderia ser a irmã da mãe do noivo. Mas isso tudo são especulações, não há nada na Bíblia que se fale disso. Mas o que a gente sabe é que Maria era alguém especial, era como se fosse a mestre de cerimônias, vamos dizer assim, ou a encarregada de observar todas as coisas que precisava. Mas o importante é que Jesus foi convidado para essa festa. Eu fiquei pensando, Jesus devia ser uma pessoa muito agradável no contato. Porque quando você faz uma festa, você não quer pessoas chatas na sua festa, quer? Não, né? Você quer pessoas agradáveis. E aqui uma primeira reflexão. Como nós, como cristãos, estamos sendo? Somos pessoas agradáveis? Somos pessoas que imitamos a Jesus até nessa questão? Somos queridos, que as pessoas querem estar na nossa presença? Jesus era uma pessoa extremamente agradável. Vamos abrir nossa Bíblia em João, capítulo 2, e vamos ler esse relato a partir do versículo 1. João 2, versículo 1. Eu leio aqui na minha tradução. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Por que essa história ela é tão importante? É um relato de uma festa. Nós podemos colocar esse relato na nossa vida. Podemos pensar que essa história representa as nossas vidas. Bons momentos, maus momentos. Momentos de alegria e momentos de desespero. Porque vocês podem imaginar a angústia da Maria e dos pais do noivo, principalmente, quando eles detectaram a falta do vinho. Isso seria um vexame, seria uma coisa terrível. Naquela época, os casamentos eram muito diferentes do de hoje. Era mais ou menos uma festa de uma semana. Imagina, hoje em dia a gente fazer uma festa de uma semana, a gente tinha falência, né? Mas aquele era um episódio muito especial na vida dos noivos. Em geral, eles tinham uma vida muito sofrida, de muitas lutas,
de até falta de algumas coisas. Mas na semana do casamento, para o noivo e para a noiva, era alguma coisa muito especial. Vários comentaristas dizem assim, que naquela semana, eles eram tratados como reis e rainhas, ou como o rei e a rainha. As vontades deles eram feitas. E durante uma semana, eles não faziam como nós fazemos hoje, que casamos e saímos de lua de mel para viajar. Eles ficavam na casa deles. E durante aquela semana, eles recebiam os convidados todos os dias. E as pessoas faziam todas as vontades deles. Mas, nessa semana, precisava ter comida e bebida. E a falta de uma das coisas era uma inflação muito grave. E era responsabilidade dos pais do noivo, diferente de hoje, assim, né? Hoje não, hoje já está tudo misturado, né? Mas é de responsabilidade dos pais do noivo toda a questão da alimentação e da festa em si. Por que, então, que é tão importante nós meditarmos nessa história nessa manhã? Nós vamos tirar algumas lições dessa história. Lições que, do mesmo jeito que Jesus transformou a água em vinho, ela deve transformar a nossa vida. Nós vimos aqui no primeiro verso que a mãe de Jesus estava ali, e depois no capítulo 2, versículo 2, diz que Jesus também foi convidado. O milagre só aconteceu por causa desse detalhe. A festa bem-sucedida, vamos dizer assim, só aconteceu por causa deste detalhe. Os noivos haviam convidado a Jesus. Aqui fica a nossa primeira lição. Convide Jesus para estar presente na sua vida, em todos os momentos. Quando Jesus está presente na sua vida, os problemas podem acontecer, mas Jesus vai estar ao seu lado, lhe dando força para resistir. Ou ele vai fazer uma transformação, como ocorreu nessa festa. Alguns versos, pensando nisso, me fazem lembrar. Por exemplo, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Outro, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu convido Jesus para estar presente, as outras coisas vão ser acrescentadas na minha vida. Tudo. Então, a primeira lição, convide Jesus. Quando eu penso nisso, eu me lembro de um outro verso, de Apocalipse. Apocalipse 3:20 diz que, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Uma coisa muito importante aqui, Jesus quer que você o convide para entrar. Ele não faz como Satanás, que arromba a porta e entra na sua vida sem você perceber. Satanás é muito sutil, ele faz coisas muito disfarçadas, que você vai abrindo a porta e ele entra de uma maneira terrível na sua vida. Jesus não. Jesus bate e espera que você abra. No dia que eu falei aqui na Semana Santa, eu falei dessa imagem. Eu estou descobrindo assim que a minha memória é muito de imagens. Muitas coisas eu gosto de se eu vou preparar alguma coisa, eu primeiro pesquiso uma imagem para ver o que aquela imagem me diz. E uma imagem que marcou minha infância é exatamente a deste verso. Aquele dia eu falei e vou repetir de novo. Quando eu era pequena, meu pai tinha um projetor de slides. Era a coisa de última geração. Não era um projetor igual esse, que está ligado ao computador, né? Que qualquer coisa que você quiser colocar e mostrar aqui vai aparecer. Era um projetor, para os mais novos que não vão imaginar como que é, eram como se fosse filmes, né? E que colocava numa moldurinha
e se colocava no projetor e ele fazia o mesmo trabalho desse, mostrava maior. Mas meu pai era ancião, gostava muito de fazer estudos bíblicos. E ele tinha um projetor. Quando era bem pequenininha, tinha um que a gente tinha que colocar um por vez. E a briga entre eu e o meu irmão era para quem ia ser o administrador ali do projetor. Depois ele comprou um ultra mega moderno, que tinha tipo um carrossel e tinha um controle. Não era um controle sem fio, tinha um fiozinho que ainda saía do projetor. Mas era o máximo, porque a gente apertava, podia ir para frente ou para trás. E nos slides que ele tinha um slide que era exatamente o que se referia a esse verso. E eu não conseguia, eu até quero ver quando eu for à casa dele, ver se eu consigo achar esse slide para copiar essa imagem. Eu tentei procurar na internet, mas não consegui exatamente essa imagem. Era a imagem de um coração com uma porta. E Jesus batendo nessa porta. E uma das coisas que me chamava a atenção era exatamente a de que a porta não tinha maçaneta do lado de fora. Não tinha como abrir. E eu me lembro que um dia eu perguntei para o meu pai, pai, está errada essa imagem. Tem alguma coisa errada. Ele disse, por quê? Olha ali essa porta, está faltando coisas. E ele me disse, não, essa porta não tem maçaneta exatamente porque Jesus não abre. Quem precisa abrir é você. Cada um de nós precisa convidar que Jesus entre na sua vida. Você precisa fazer isso. Jesus é educado o suficiente para esperar. Parece que Jesus é mal educado com a mãe dele, não parece? Diz assim, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas sabe que essa expressão mulher, hoje em dia é meio esquisito para a gente, né? Mas naquela época era como se fosse um chamamento respeitoso, como se ele estivesse falando com respeito com sua mãe. E essa expressão, que tenho eu contigo, era uma expressão muito usada naquela época. Expressões como nós temos hoje, assim como a gente fala sempre. Era uma expressão que não era para ela, não era alguma coisa ofensiva. Era como se ele estivesse falando assim, ó, Maria, mãe, não se preocupe. Você espera um pouquinho que eu vou conseguir resolver. Eu sei o horário. A gente pode aprender uma lição com esse versinho aqui também. Que a gente precisa deixar que Deus haja na nossa vida com os métodos e com o seu tempo. Às vezes a gente quer determinar o que Deus vai fazer por nós, como Ele vai fazer, onde, que tempo, mas a gente precisa assumir a nossa necessidade e deixar as outras coisas para Deus. Ele vai agir na melhor hora que for, que Ele sabe qual é essa hora. Continuando, outro fato interessante aqui é que Maria, ela estava muito preocupada. Ela sabia que se a falta da bebida não fosse resolvida, toda a festa estaria com problemas. Então, ela veio e assumiu a sua necessidade. E aqui eu fico pensando, quantas vezes na nossa vida a gente tem uma expressão, né, empurrando com a barriga os nossos problemas. De repente, é um problema financeiro, ou é um problema no casamento, um problema com seus filhos, eu não sei, no trabalho, alguma coisa assim. E a gente não para e pensa assim, eu vou tentar resolver isso, não sozinho, mas eu vou convidar alguém que pode me ajudar. Eu vou pedir para alguém que pode me ajudar a solucionar esses problemas. Assumir a nossa necessidade, assumir os nossos questionamentos, assumir os nossos problemas, faz parte de solucioná-los. Porque quando a gente não para e não assume realmente aquilo que nós precisamos, a gente vive a vida empurrando com a barriga, realmente. Vai passando, vai passando, vai passando, e a gente não para tentar resolver. Conta-se uma história que um navio, ele naufragou.
E apenas uma pessoa se salvou, um homem. E esse homem tentou se agarrar em todas as coisas que ele conseguia, e foi, até que ele conseguiu chegar numa ilha. Ficou feliz da vida porque conseguiu chegar na ilha. Só que, ao verificar a ilha, ele viu que ele era a única pessoa ali na ilha. E aí, ele orava todos os dias: meu Deus, por favor, manda um navio para vir me buscar. Eu não quero ficar a vida toda aqui. E assim foram se passando os dias, meses. Nesse tempo, ele pegou algumas madeiras, algumas coisas, construiu uma barraquinha, alguma coisa assim, um abrigo para as pequenas coisas que ele tinha conseguido salvar dos pertences dele. Ficava lá, ele dormia ali, ele tinha a casa dele ali. Um belo dia, ele saiu para ir procurar alimento na ilha. E quando ele estava voltando para sua casa, ele olhou, viu uma fumaça subindo. Pensou, mas que estranho. Quando chegou mais perto, ele viu que o seu barraco lá estava em chamas, queimando e a fumaça subindo. Ele pensou assim: Deus, mas eu estou te pedindo para me salvar, e tu mandas isso para mim? A única coisa, a única maneira de me proteger era essa casa que eu tinha feito, e agora? Eu estava te pedindo outra coisa, não era isso. E ficou muito indignado, e foi dormir no relento, muito bravo com Deus. De madrugadinha, quando o dia começou a amanhecer, ele escutou aquela buzina, não sei nem se é a buzina que a gente chama, de navio. Aquele som do navio chegando. E acordou meio assustado, acho que pensou que estava sonhando, limpou os olhos, deu uma olhada e viu um navio enorme chegando lá na ilha. Depois que ele foi resgatado, ele perguntou assim: escuta, como é que descobriram que eu estava aqui? E os marinheiros daquele navio disseram: foi o seu sinal de fumaça que nos alertou de que poderia existir alguém aqui. Sabe, muitas vezes, a gente não entende os sinais de fumaça que Deus manda para a gente. Às vezes, alguma coisa que acontece na vida da gente, a gente fica brigando com Deus, reclamando, xingando, e a gente não consegue perceber que algumas coisas Deus permite que aconteça para que a gente se acorde, para que a gente seja salvo. Aquele homem não tinha entendido inicialmente por que a sua casa tinha queimado, mas foi uma maneira de ser encontrado e ser salvo. Muitas vezes, Deus permite que aconteçam algumas coisas. Uma talha, mais ou menos, podia caber de 80 a 120 litros de água. Imaginam, eram 6 talhas. Então, eram mais ou menos de 500 a 700 litros de água que aqueles homens precisavam encher. E imagina que naquela época não era uma torneira que eles abriam e colocavam a talha lá embaixo e enchia. Eles precisavam tirar de um poço, não sei se tinha um poço ali perto. Não foi fácil. E o interessante é que a Bíblia relata que os serventes foram e encheram totalmente as talhas. Eles não deixaram assim, faltando um pouquinho, ou colocaram, de repente, metade numa. Eles encheram, eles obedeceram. Eles fizeram exatamente o que Jesus tinha pedido. E aqui a gente vê que a obediência é um fator fundamental para que a gente receba a bênção. Ela está intimamente ligada. Eu obedeço, eu recebo a bênção. Quem era aquele homem que ela havia criado? Quem era aquele menino que ela havia visto todos os dias? E ela sabia que Jesus podia fazer a diferença naquela história. Depois, a Bíblia diz que os discípulos creram nele. E Jesus manifestou a sua glória. E a partir dali, ele começou o seu ministério, com esse milagre. Os discípulos
também não puderam deixar de acreditar nesse Jesus que tinha transformado água em vinho. Mas, com certeza, hoje, a sua vida também precisa ser transformada em algum aspecto. Na nossa vida cristã, nós temos muitos problemas. E a gente precisa permitir que Jesus entre e faça a transformação necessária de que nós precisamos. Tinha um bilhetinho. Nesse bilhete dizia assim: decidimos aproveitar a visita do Papa para devolver a sua Bíblia, pois em 5 séculos ela não nos deu nem amor, nem paz, nem justiça. Por favor, leve sua Bíblia de volta e transfira-a para os nossos opressores, cujos corações e cérebros precisam mais dela, de seus preceitos morais. O Papa teve que pegar e levou embora. Os assessores com certeza pegaram. Mas dessa história a gente tira uma coisa. Durante 5 séculos, os colonizadores oprimiram os índios, destruíram, nós sabemos a nossa história também aqui no Brasil. E este livro que os colonizadores haviam trazido, dizendo para os índios que esse livro traria paz, traria justiça, traria amor, não fez nada disso para eles. As pessoas que haviam trazido este livro não haviam permitido que Jesus entrasse e transformasse a vida deles primeiro. Era só na teoria, era alguma coisa muito bonita na teoria, mas esses homens, eles não haviam experimentado a verdadeira transformação que Jesus pode fazer e que Jesus pode fazer através deste livro. E por isso eles estavam devolvendo e tentando falar para ele assim: olha, leva para eles para ver se eles aprendem, porque a gente não precisa disso. Sabe, hoje, todos nós temos esse livro em nossas mãos, de várias maneiras, digital, em papel, em várias línguas, várias traduções. O que esse livro está fazendo na sua vida? Que tipo de transformação este livro está fazendo na sua vida? Que tipo de transformação o centro deste livro, que é Jesus, está fazendo na sua vida? Será que, como os índios disseram, que esse livro não trouxe paz, nem justiça, nem amor, nada de bom para eles? Como é que está sendo na sua vida isso? Como a transformação ocorreu lá da água e para o vinho, lá em Caná da Galileia? Nós precisamos pedir para esse Jesus entrar na nossa vida e pedir que Ele faça a transformação necessária. Eu espero que nessa manhã você saia daqui pensando exatamente isso. O que eu preciso assumir perante Jesus para que Ele faça a transformação? Que você possa, de uma maneira muito especial, abrir o seu coração e pedir que Ele faça isso na sua vida. Ao ouvirmos a mensagem nesta manhã sobre a transformação, que sejamos nós luzes para o mundo. Dê um abraço em quem está do seu lado, que está à sua frente, atrás de você. Deseja feliz sábado, momento de alegria e de felicidade nesse sábado em louvor ao nosso Deus. Pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la em qualquer lugar. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe
assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Somos a luz do mundo, assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Somos a luz do mundo, somos a luz do mundo, assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Esconder a cidade edificada sobre o monte, não se pode esconder